I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Estamos aqui para mais um episódio. Episódio 91. 91 para os nossos colegas ingleses que estão aqui a ouvir. Um dia faremos assim em inglês. Quando o Leite começar a saber falar. Não, ele ainda não sabe falar inglês. É o único aqui que tem dificuldades nisso, portanto. Mas podes-te apresentar em inglês se quiseres. Don't know, my friend. How do you speak English? Meio russo. E isto depois da intro do Mourinho, né? do homem a falar. Aquele grande inglesaço. Bem, hoje o que é que vamos trazer aqui? Nada mais, nada menos que tudo aquilo que não é inglês, portanto, aquilo que é português. Vamos trazer a Liga Portuguesa e a evolução da Liga Portuguesa nestes últimos anos. Vamos debater aqui se a Liga Portuguesa está melhor ou pior do que há 10, 15 anos atrás. Aqueles tempos que nós nos lembramos de ver sempre com boas memórias ali na altura do 2010, mais ou menos nessa idade em que tínhamos nós 8, 10, 12 anos, éramos jovens, apaixonados por futebol simplesmente pelo clube, e agora já com ideias diferentes vamos perceber se realmente na altura aquilo era um mundo de fantasia ou se hoje as coisas estão melhor. Alguém quer... Que é o objetivo, não é? Sim, normalmente deveriam estar. Exatamente, normalmente há uma evolução, portanto havendo uma evolução, hoje deveria estar melhor do que há 15 anos atrás, mas deixo também com vocês. O que é que vocês acham? O que é que sentem? Primeiro, vamos falar a nível de jogo primeiro. O futebol evoluiu, isso é lógico. Os jogadores são mais capazes, menos capazes? Eu acho que se olharmos e tentar, é um bocado inevitável fazer uma comparação para fora. Eu acho que as equipas portuguesas estão mais ou menos no mesmo nível ou um pouco abaixo do que eram há 10 anos a nível de poder disputar coisas lá fora. Pá, e a prova disso é que nós tivemos sempre tivemos o Porto e o Benfica tanto há 10 anos como agora a conseguirem de vez em quando ir aos quartos de final de uma Liga dos Campeões. Mas por exemplo há 10 anos se calhar o nível é mais ou menos o mesmo. Há 10 anos tivemos uma final da Liga Europa totalmente portuguesa, tivemos o Porto a alguns quartos de final, o Benfica também com a Vitória, o Benfica a ir a 2 finais europeias, o Porto e o Braga a protagonizarem uma também. Pá, e não sei se... Eu acho que por um lado estamos mais... Ou seja, espera-se sempre que a equipa portuguesa passe na Champions, já não é aquela coisa do descer para a Liga Europa. Mas por outro lado, as equipas que têm estado na Liga Europa nunca competem por nada realisticamente, e nas Champions eu acho que estamos mais ou menos a fazer aquilo que fazíamos há 10 anos, se calhar com um bocadinho mais de consistência, se calhar somos um pouco mais respeitados, também porque no caso do Benfica é uma montra um pouco maior do que era há 10 anos, o Porto pronto, já tem o nome que tem na Europa, por isso eu acho que nesse aspecto, a nível de jogo, eu acho que não era brilhante e continua sem ser brilhante. Eu sinceramente eu acho que a nível de jogo jogado, ou seja, olhando para esta parte da competição, foi o que eu disse, acho que estamos mais ou menos igual. A nível de jogo jogado, eu acho que depende muito, mas eu acho que se calhar há 10 anos era mais competitivo. Não sei, pá, é complicado. Mas acho que os jogadores eram melhores. Antes de dizer dizer alguma coisa, eu gostava de sublinhar algo que o Bruno disse no início, é que estamos a comparar com há 10 anos atrás, onde eu tinha, pá, 13 anos. 13 anos, não 3 anos, 13 anos. Ou seja, a maneira como eu vivo futebol é completamente diferente, portanto estas comparações vão ser sempre um bocadinho... Não sei, não vão ser se calhar feitas pelas melhores pessoas ou pelos melhores exemplos. A maneira como eu via futebol era completamente diferente e se calhar não estou avançado. Sim, eu acho que o que o Cabral disse é que nós neste momento estamos numa altura em que Portugal tem sempre, pelo menos, sempre 2 equipas na fase de grupos de Liga dos Campeões e este é o terceiro ano em que temos 3. Portanto, com mais equipas sempre presentes na Liga dos Campeões é natural, e com Benfica e Porto quase todos os anos, salvo um ou outro ano, sempre na fase de grupos de Liga dos Campeões, acho que é mais recorrente a passagem aos oitavos de final. O Porto foi essa final da Liga Europa, mas é porque começou na fase de grupos da Liga Europa, não começou a Liga dos Campeões. O Benfica foi às meias finais dessa Liga Europa e foi a finais nos anos seguintes.
acho que estava num nível mais baixo e ia quase sempre, ou muitas vezes, ficava sempre em terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. E acho que o Benfica chegou a uma altura em que já é esperado passar à próxima fase, já é esse o objetivo. E o próprio Sporting, há 10 anos atrás, há 12, há 15 anos, não víamos tantas vezes ir à Liga dos Campeões. E acho que agora é verdade que falharam este ano, mas os últimos 2 anos foram à fase de grupos, um deles passaram aos oitavos de final da Liga dos Campeões e no outro foi uma desilusão não terem passado. E há 10 anos atrás, não sei se lembram, foi o famoso ano do sétimo lugar, o Sporting acho que ficou em quarto do grupo da Liga Europa, e neste momento o Sporting está na fase de grupos da Liga Europa e é esperado que fique em primeiro, apesar de ter perdido com a Atalanta, é esperado ainda que fique em primeiro. E o ano passado foi aos quartos de final da Liga Europa, eliminou o Arsenal, quase que eliminou a Juventus, portanto eu acho que a expectativa é maior para o próprio Braga, mesmo tendo ido à final da Liga Europa nesse ano, acho que neste momento a expectativa para o Braga é maior. Acho que o que mudou, só olhando para aqui para as equipas portuguesas, é o que tem acontecido com as equipas mais baixas, que não há 10 anos, mas mesmo há 5 anos, tínhamos quase todas as equipas que eram qualificadas para as competições europeias, estavam na fase de grupos na altura só havia a Liga Europa e a Liga dos Campeões, tínhamos a Académica na fase de grupos, tínhamos o Rio Ave, tínhamos o Marítimo, a Académica chegou a ganhar o Atlético de Madrid. Nós neste momento, se metermos 5 equipas nas competições europeias, nas fases de grupos, é bom. E temos o Vitória a ser eliminado pela uma equipa eslovena, temos o Aroca a ser eliminado por uma equipa da Noruega. Eu acho que é aí que está a diferença. Eu acho que as equipas grandes estão melhores, têm mais expectativas e conseguem se calhar melhores objetivos, não conseguem se calhar finais europeias, mas se calhar é porque na Liga dos Campeões estão a fazer melhores resultados. As equipas pequenas, acho que perderam-se aqui no meio. E eu não sei se necessariamente se é que são piores equipas do que eram há 10 anos. Eu acho que a meio o nível médio do resto da Europa subiu muito. Eu acho que também é por aí. Eu pegava por aí, aliás, eu acho que os objetivos das equipas eu acho que estão melhores até. O problema é que houve uma evolução em todo o lado, mas calhar lá fora até foi maior. E tendo sido uma evolução maior Sim. lá fora, obriga que os nossos objetivos sejam um bocadinho mais baixos. Neste caso, as presenças que temos na Liga Europa e na Liga dos Campeões nunca chegamos a semifinais nem finais, exatamente por causa disso, porque a concorrência depois, a competição é muito mais alta, porque houve uma evolução grande também do outro lado. Acho que é um bocadinho por aí. Aquilo que estavas a dizer da Liga Europa, eu concordo totalmente. Eu acho que neste momento um Porto, um Benfica, o Sporting nem tanto, mas principalmente o Porto e Benfica, já não têm o objetivo de ganhar a Liga Europa. Claro, ok, caímos para a Liga Europa, vamos fazer aqui uma boa prestação, mas não é aquele objetivo principal. O objetivo principal é a Liga, que é bastante competitiva neste momento, e a Liga Europa fica um bocado de lado, porque se falarmos a nível financeiro é a Liga dos Campeões que puxa, a nível de imagem é a Liga dos Campeões que puxa, e a partir do momento em que saltas fora, se cais para uma Liga Europa, parece que é tipo, ok, estamos aqui a batalhar nesta frente, mas caímos, não faz mal porque temos o objetivo principal ainda levantado. Por isso fica aqui sempre este mixed feelings, digamos assim. E acho que o maior exemplo nisso é o Benfica, porque o Porto já há 10 anos estava habituado a ir, estava sempre na Liga dos Campeões, porque era campeão mais vezes, foi tetracampeão nos anos 2000, foi tricampeão já nos anos 2010, portanto estava sempre na Liga dos Campeões e estava habituado até chegar aos oitavos de final. O Benfica há 10, 15 anos ia balançando entre Liga dos Campeões e Liga Europa. Acho que agora está, pelas prestações europeias, está mais estável na Liga dos Campeões e acho que as prestações da Liga dos Campeões têm sido muito mais consistentes. 2 quartos de final de seguida, temos ido aos oitavos de final quase sempre nos últimos anos. Houve uma vez que ficámos em terceiro no grupo, este ano até poderá acontecer, mas lá está, acho que a expectativa é, se este ano formos à Liga Europa, é uma péssima Liga dos Campeões. É isso. Mas eu ia fazer uma pergunta que é pegar, porque estavas a falar da qualidade do jogo, e que a Liga, pronto, eu acho que a nossa Liga é competitiva, se calhar neste momento é o que estavas a dizer, as equipas médias para baixo em Portugal subiram, só não subiram tanto como o resto da Europa, mas em Portugal acho que se nota uma clara evolução e isso vê-se pelos treinadores. Portanto, eu acho que há uns anos seria impensável termos alguns treinadores, não é que venham para Portugal, porque continuamos muito fechados na ideia do treinador nacional. Há muito poucos treinadores estrangeiros, principalmente nos grandes. Há 10 anos o Porto até iria, tocava em alguns, entretanto estabilizou, mas eu acho que há 10 anos seria impensável um clube português conseguir, não sei se conseguir ou se fazer essa transferência, por exemplo, que o Benfica fez para o Roger Smith, porque acho que
há 10 anos não conseguias ir buscar um treinador pronto, com créditos firmados na Europa, em ligas como a Bundesliga, como a Liga Holandesa, e pronto, que a nível financeiro em mercados muito mais aliciantes, passou na China, etc. Eu acho que há 10 anos isso seria impensável, tu conseguires um treinador com estas características para Portugal, e neste momento consegues. E isto porquê? Porque, olhando para a parte financeira, aí sim eu acho que foi a maior evolução, não só no Benfica, mas pá, principalmente os clubes grandes, tiveram uma evolução muito grande nos últimos 10 anos, têm um poder financeiro que não tinham há 10 anos, e isso também dá um poderio a nível de mercado para treinadores e para jogadores. Acham que, Pois, acham que os presidentes também podem fazer parte disso? Dessa evolução? Eu acho que sim, nesse sentido. acho que sim. Eh, Acho que também conforto do próprio clube. Acho que fora dos 4 grandes, o único clube que tem objetivos reais, ou que o principal objetivo, ou o primeiro objetivo não é não descer, é o Vitória. O resto, pá, já vimos uma combinação de... Mesmo aqueles clubes que nós achávamos que, ok, são clubes de primeira liga há muito tempo e temos vindo à Europa, só que acabaram por descer por erros de casting, seja treinador ou jogadores, e eu acho que esses próprios objetivos dentro da própria liga tiram um bocadinho de ambição e e há mais cautelismo na escolha do treinador, e é por isso que depois acabamos por ver treinadores, não sei se é mais defensivos, mas Sim, eu acho que os a pensar a curto prazo. aí está a dizer, os clubes pequenos eu acho que fazem os seus objetivos consoante o campeonato vai decorrendo, ou seja, o principal objetivo é ter uma época tranquila, e depois, se estivermos perto da Europa, vamos atrás da Europa. Se estivermos um pouco mais para baixo, vamos tentar ter tranquilidade de não cair na luta pela manutenção. E é isso, o único clube, fora os 4 grandes, que começa a liga a saber, não é saber porque isto nunca sabes, mas a saber de antemão que não vai estar na luta pela manutenção, é o Vitória. O resto, E qualquer um financeiramente pode... esses clubes não têm capacidade de ter um projeto a longo prazo. Nós fizemos um episódio sobre isso e queixámos-nos nisso, mas de facto também pensando sim, é nisso, o fosse. não sei se é possível isso acontecer, clubes terem projetos pensados, porque tal como o Rio Ave tinha, um ano corre mal e desce logo 4 graus da escada que estás a Sim, subir, mas, portanto é um mas bocado... comparando um bocado com aquilo que se passava há 10, 15 anos atrás, acho que vai no mesmo sentido. As coisas não mudaram muito nesse sentido. Acho que continuamos a ter mais ou menos aquelas 4, 5 equipas É em que... isso. Mas acho Portanto, nesse sentido não Mas evoluiu. continua, Eu acho que... lá está. Sim, mas se tu olhares para as equipas que, tirando os 4 grandes, se olhares para as 3 ou 4 equipas que nós tínhamos e que dizias isto é uma equipa de Primeira Liga e estão consistentemente na Primeira Liga, hoje em dia, passados 10 anos, essas equipas quase todas não estão na Primeira Liga. Pois é isso, tu olhas Beira-Mar, Naval, Estrela Marítimo, acho que Amadora, o Marítimo é o Marítimo, mais Nacional. gritante. Sim, é isso. Belenenses. É isso. Belenenses. Belenenses, Há muitas equipas assim. Eu acho que financeiramente não tem tido muitas dificuldades. É difícil depois crescer a partir daí. Olhamos para a Premier League, que teve uma mudança gigante para aí em 2017 ou 2016, ou o que foi, com o dinheiro e com o acordo que fizeram para as televisões, e que levou logo o nível também das principais equipas, como o City, como o Liverpool, mas principalmente acho que foi onde se notou a grande diferença foi no nível médio. E temos equipas como West Ham, Aston Villa, Brighton, a atrair, se calhar, os melhores jogadores do mundo porque conseguiram isso. E acho que há 10 anos isso não era possível de todo, uma equipa como a Aston Villa estar no nível em que está hoje. E acho que olhando para as outras ligas também consigo ver alguns paralelos. Acho que há Espanha, se calhar o nível médio das equipas, acho que em nível de qualidade de jogo está mais forte, e esse nível médio subiu dessas ligas, e eu acho que no nosso não subiu. Mas pegando por aí até, não só a nível financeiro, mas a nível de imagem, eu considero que neste momento, equipas como os grandes pelo menos, e até mesmo o Braga já incluindo aqui neste lote, eu já tenho capacidade de disputar com os outros, pronto, não vou dizer com PSGs, com Real Madrid, que isso claramente não tem, mas já começam a ter a capacidade financeira de disputar certas transferências, certos jogadores com outros clubes que também podem dar, têm mais possibilidades, neste caso essas equipas aí de meio da tabela da Premier League, se calhar um Benfica que conseguiu um coque show agora, um Porto que se calhar era impensável estar a pagar 10 milhões pelo Nico, gajos como o Casillas, David Carmo, ou 20, exatamente, 20 eu acho que a nível, Carmo, lá está. Eu acho que a nível financeiro conseguem fazer transferências muito mais caras, mas eu acho que não conseguem
concorrer com essas equipas de meio da tabela da Premier. Por exemplo, tu consegues esses jogadores porque os negócios têm que ser muito mais bem feitos e tentar fazer as coisas mais cedo e tentar convencer também os jogadores com outras coisas, dar percentagens, etc. Porque Mas efetivamente, se tu tiveres um West Ham a lutar com o Cocktail ou com o Benfica não tem possibilidades a nível financeiro. Mas em que mundo é que tu conseguirias um Casillas no Porto? Em que mundo é que conseguirias um Di Maria voltar para o Benfica? Sim, mas tu Percebes? não consegues um Casillas e um Di Maria no Porto ou no Benfica por motivos financeiros. É isso que eu estou a dizer. Ou Certo, seja, não- a nível financeiro tu não tens o poder que as outras equipas têm. Tu tens um poder que ninguém te tira. mas aliado que à é- imagem, eu estou a falar da imagem também, exatamente. Sim, Que mas é eu acho que aquilo- isso aí já tinhas há 10 anos. Achas que há 10 anos atrás tu conseguias trazer jogadores Sim, desse tanto que calibre? tu tiveste o Schmeichel depois de ter ganho o melhor guarda-redes do mundo, num ano a seguir estava no Sporting. Vamos, foi há 20. Só para... Sim, sim. Sim, Ou já. seja, E o Aimar, isso foi veio há para o 20. Benfica. sim, sim. O Aimar, o Júlio Benfica. César, ou seja, o Casillas não é um caso que aconteceu. Aconteceram casos ainda mais gritantes antes, por isso eu acho que isso não mudou. A imagem está cá porque os clubes portugueses são grandes há muito tempo, tiveram trajetórias muito, muito gloriosas na Europa há muito tempo, ou seja, no passado. O Benfica com o Eusébio, o Porto com a Champions no passado e com a Champions no início do século. Ou seja, são clubes grandes e esses jogadores sabem disso. E depois tens outra coisa que é, pronto, tens um país que também ajuda a tudo isso. Ou seja, viver para Portugal também é muito melhor do que viver para metade dos países da Europa. Mas então, então estamos estagnados nesse aspecto? Achas que aquilo que acontecia há 15, 20 anos atrás é exatamente igual a agora? Eu não sei se estás estagnado porque eu acho que não consegues subir muito mais. Consegues trazer um Di Maria bem, consegues trazer um Casillas bem, um Júlio César bem. O que é que queres mais? Não vais conseguir trazer um Ronaldo bem, mas isso pá, é o que é. Eu acho que não Nem dá esses para subir jogadores muito no mais pico, daqui. nem esses jogadores no pico, mesmo Casillas, Di Maria, Júlio César, não vamos Sim, se conseguir, estiverem nem no auge, conseguir. sim. Eu acho que, pronto, estamos a chegar mais ou menos a uma conclusão. A minha conclusão é muito simples. Eu acho que estamos virtualmente no sítio onde estamos há 10 anos, que é fora do top 5 de ligas, ou olhar para cima. Mesmo, entretanto, temos estado às vezes em quinto lugar, acho que era algo esporádico, um ano ou outro em que tínhamos tido uma melhor prestação europeia que a França. Mas acho que, no plano geral, estamos mais ou menos no mesmo sítio. Agora, se quisermos comparar equipa a equipa, será que o Porto está melhor do que estava há 10 anos? Pá, isso é difícil, porque temos que comparar tipo futebol da altura com o futebol de agora. E se calhar, eu acho que o futebol evoluiu do seu modo. Se calhar, se olharmos para os jogadores, podemos olhar para um Hulk ou para um Falcao ou para um Jackson Martinez e pensar, fogo, isto, pronto, grandes jogadores. Mas depois eu penso, daqui a 10 anos também vamos olhar para trás e vamos olhar para estes Portos, para este Porto e os jogadores do Porto com alguma nostalgia. Portanto, eu tenho sempre algum cuidado a olhar para estes jogadores porque acho que sempre que há algum poder emocional em cima Sim, destes mas grandes jogadores que É do passado. isso. eu acho que é preciso olhar, porque assim, eu acho que é o que nós estamos a dizer. Financeiramente, eu acho que não há dúvidas. Os grandes têm muito mais poder financeiro do que tinham antes. Mas a nível de equipas, aquilo que conseguem recrutar, eu acho que não é assim tão melhor do que era há 10 anos atrás. Isso também, pronto, tem a ver com outros aspectos, como mercados que o Porto, o Benfica, o Sporting dominavam, como a América do Sul, a América do Norte, já são dominados por outros mercados também. Nós já não somos os únicos tubarões a ir lá comer a papinha toda, porque nós Sim, nós éramos. fazíamos a ponte e pronto, essas grandes equipas já começaram a abrir os olhos para isso, de facto, sim. É isso, ou seja, nós reclamávamos que vinham os espanhóis, os alemães, os ingleses nos roubar a nós, mas nós éramos quem íamos roubar lá. E agora já tens os Real Madrid a olhar para lá, já tens os clubes da Premier a olhar para lá. Já não somos só nós, isso aí é verdade. Agora, é estranho, não deixa de ser estranho como é que... E é verdade que isso é verdade que existe um peso emocional e uma certa nostalgia e tudo mais com os jogadores antigos, mas também nós temos olhos na cara e conseguimos ver que o Falcão é melhor do que qualquer avançado que nós temos em Portugal hoje em dia. O Falcão do Porto é melhor que o Taremi do Porto. E porque é que o Porto não consegue um Falcão, sei lá, um Rames Rodrigues, os jogadores que conseguiam na altura? Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que tem muito a ver com o mundo abrir os olhos para aquilo que eram aqueles mercados que só nós é que tínhamos os olhos abertos. Certo, mas eu acho que aí também estás a restringir um bocado, porque pegas aí numa equipa, pronto, num ano do Porto em que realmente foi tudo, deu tudo certo. As contratações todas do Porto deu tudo certo. Foram Olha o Sport, contratações... Sim, mas se olharmos, é assim, se Mas olharmos o- para... Onde eu quero chegar é, será que a qualidade individual agora está pior, é isso? Achas que está?
Assim, eu acho que, Pá, eu acho que eu não sei se está pior, mas eu acho que os grandes têm que se esforçar muito mais para terem equipas do nível que tinham há 10 anos. pá, esforçar financeiramente é natural porque, pronto, é a lei da vida no sentido de que sofreu um processo evolutivo, não é? Agora, há mais competitividade porque também há mais formas de chegar lá, a evolução. Neste caso, como estavas a dizer, equipas da Acho, Premier, como o Brighton principalmente, que vai buscar jogadores à América Latina, o Real ao Brasil principalmente teve grandes contratações agora nestes últimos anos, mas eu acho que o Porto, o Benfica e o Sporting continuam a ter essa capacidade. Temos e exemplos. acho que, e acho que a Diz, grande diz. diferença de há 10 anos para cá, lá está, se calhar não conseguimos construir plantéis à volta de excelentes contratações no mercado da América do Sul, por exemplo, mas acho que o que tem a grande diferença acho que é o uso da formação e o aproveitamento Sim. da formação. Acho que era impensável o Benfica ter, por exemplo, uma época em que promovia, há 4 anos ou assim que aconteceu, Florentino, Jota, João Félix, e hoje ter um António Silva a ter o papel que tem, o Sporting a ter o Gonçalo Inácio, aquele ano em que foram campeões a promover Gonçalo Inácio, Tiago Tomás, Daniel Bragança, o Porto com Fábio Vieira e Vitinha há 2 anos, e pá, pronto, há mais exemplos que agora me estou a esquecer. Acho que há 10 anos, há 20 anos e não sei, acho que o aproveitamento da formação era muito menor e pior em Mas acho que, há, qualidade também. acho que há aí um fator que a Liga surgiu. A Liga insurgiu-se nisso, e bem, que foi o facto dos empréstimos. Porque na altura tu tinhas muitos jogadores que saíam emprestados. E naturalmente os jogadores jovens não queriam ser emprestados para, como o Tomás Esteves, por exemplo, para o Pisa em Itália. Queria ser emprestado aqui para perto da família, para depois Mas regressar acho que ao há clube. 5 anos também. Eu acho que essa regra eu acho que é mais recente. Não, essa regra Acho de ter poucos emprestados é de há 5, 6, 7 anos, acho eu. Eu penso que sim. E acho que isso ajuda a que os jogadores fiquem nas equipas em que, ok, este jogador é bom, não dá para ir emprestado, nós vamos ter que acabar por apostar nele. E enquanto, por exemplo, eu lembro-me, há 10 anos atrás, o Porto conseguia ter para aí 20 emprestados pela liga toda. Pá, Sim, era mas eu acho que ridículo. não tem só a ver, eu acho que não tem bem a ver com isso, porque acho que os clubes grandes dão sempre a voltar a isso, com aquelas vendas com recompras e não sei o quê. Eu acho que os clubes portugueses não são forçados a apostar em ninguém. Eu acho que a formação é melhor, simplesmente. Sim, claro, e sofreu um acho que há. processo evolutivo, é normal. Mas eu, Sim, eu acho que os e os E não empréstimos é são treinadores só são bons. isso, maus. não é só a formação é melhor. Depois de tu teres 5, 6 casos de sucesso, também dá-te mais confiança para apostar nos miúdos. Sim, Ou claro. seja, é muito mais difícil tu apareceres no Benfica quando apareceu o Renato ou apareceres agora, como o João Neves. E o João Neves tem mais facilidade precisamente porque apareceu o Renato, porque E apareceu é, o João Félix. Porque e é menos apareceu... provável acontecer em casos como aconteceu em 2014, em que Bernardo Silva, João Cancelo e Helder Sim, Costa sim. saíram todos, e Ivan Cavaleiro saíram todos numa altura. Mas lá está. Nessa altura saíram porque fazia sentido sair, porque cada um deles deu 15 milhões ou o que foi, e na altura isso era mais importante. E isto vai bater ao ponto que nós estamos a falar. Neste momento, financeiramente, os clubes, e nomeadamente o Benfica, é muito mais saudável e consegue aproveitar os seus jogadores. Por exemplo, o Marembaló, toda a gente pode dizer que foi o Benfica devia ter vendido uma proposta de 15 milhões ou o que era, e agora saiu por nada. Mas lá está, não fazia sentido fazer a venda, porque se ele tivesse dado certo, tinha sido vendido por muito mais. Por isso isto também é tudo muito relativo agora. Não sei até que ponto é que. Eu não sei se é a formação que está melhor, eu acho que sim, mas lá está. Tinhas o Bernardo Silva, tinhas o João Cancelo. Achas que os treinadores do Benfica não sabiam que aqueles jogadores eram bons? Claro que sabiam. Se calhar não tinham, era nem a coragem, nem a permissão de cima e como é que iam ser vistos mesmo pelos adeptos a meter um puto como o Bernardo a jogar no lugar do Sálvio, por exemplo. Se calhar iam ser cascados, não é? E um bocado com razão na altura, enquanto tu hoje em dia tu consegues com muito mais facilidade sentar um João Mário para meter um João Neves ou um Tiago Aveia, porque os adeptos já estão ligados à formação com muito mais força do que estavam há 10 anos atrás. Mas acho que houve sempre uma ligação. Eu acho que as infraestruturas estão melhores. Eu acho que a formação em si está melhor. Acho que os treinadores de formação acho que são Claro, melhores, dá-se mais valor. sim, no nível geral. E sim, eu acho que os jogadores de formação acho que sim, acho que estão mais preparados. E não tem necessariamente de ser para titulares, mas imagina, o Benfica contratou o Bebé para ser titular há uns anos. Isso não acho que não aconteceria neste momento, pelo menos no Benfica, não aconteceria. Portanto, eu acho que para mim, olhando assim um bocadinho de longe, acho que é a grande diferença que eu noto. A grande diferença é o uso da formação, aproveitamento da formação. Se olharmos a qualidade individual, como há bocado eu estava a falar, melhor ou pior, estagnou. Tipo, estagnou, quer dizer, não há progresso nesse sentido. Por exemplo, olhando se calhar um Benfica com
Neres, com Cockchu, com Di Maria, pá, com Rafa, um Porto com PP, com recentemente Luís Dias, com Taremi, jogadores. Pá, o que eu quero Sim, mas dizer. ou seja, isso aí, Eu também acho, já eu está a acho dizer esses nomes. Também podemos dizer Rames, Aimar, Gaetan, Jonas, Falcão, Jackson Martínez, ou É seja, que esse é o meu medo. Imagina, isto não acaba. eu estava a pensar, Benfica 2003, perguntava a dizer os nomes, eu estava a pensar, Benfica tinha o Matites, eu estava a pensar, Matites, grande nome, Matites 2013, era grande jogador na mesma, era o mesmo jogador que era, por exemplo, o Matites que eu me lembro agora mais recentemente, no pico ainda, tipo o Matites no Chelsea, 2017. Pois é isso. Sim, mas por exemplo, E foi era por isso melhor que que eu o disse Florentino nesta neste conversa. momento. Se calhar, mas eu não sei se depois o Cockchu ou o Enzo Fernandes, tipo, como é que seria visto em 2013, ou qual é que é o nível dele. E esta é a minha dificuldade, é por isso que eu comecei a dizer que eu há 10 anos era tão puto que eu via o futebol de uma maneira tão diferente e o jogador não sei se era enaltecido ou diminuído com a sua qualidade. Mas acho que no nível médio, pelo menos no Benfica, acho que a qualidade individual é melhor. Mas é porque o Benfica também deu o passo. Acho que o Benfica está melhor também, enquanto clube. O Porto, por exemplo, acho que é um caso diferente. Acho que o Sporting também, acho que o Sporting melhorou individualmente, pelo menos comparado com há 10 anos. O Porto, eu acho que é mais a questão da comparação entre do futebol de há 10 anos e de agora. Por isso é que é tão Sim, difícil. até porque eu acho que o principal ponto para o Benfica e para o Sporting estarem melhores é lá está. Eu acho que a aposta na formação é muito importante, porque tu consegues ter jogadores como o João Félix a jogar em Portugal, ou como o Sporting teve um meio campo todo formado em casa e não conseguia buscar jogadores daquela qualidade lá fora, naquela altura. Eu acho que o Porto é uma questão diferente, porque primeiro trabalhava melhor com os outros há 10 anos atrás, e depois, porque a nível de formação, eu acho que é quem, neste momento, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, tem tirado menos sumo. Por isso eu acho que acaba. Isto tinha que ser individualmente, não pode ser visto na Liga. Eu acho que na Liga a qualidade é maior. Agora, se formos equipa a equipa, se calhar as situações são diferentes, porque eu acho que o Porto está numa situação muito diferente do Benfica. O Braga está numa situação completamente diferente. O Braga há 10 anos seria impensável conseguir buscar o João Moutinho equivalente da época. Não sei quem seria, mas um jogador assim, final de carreira de seleção, seria impensável. Ou um Pizzi, sei lá. Por isso eu acho que isto teria que ser visto de forma mais individual e não tem bem a ver com o facto de passarem 10 anos e haver uma evolução ou não. Eu acho que tem a ver só porque as equipas têm projetos diferentes. Sim, ok. Sim, opa, depois vai sempre depender daquilo que conseguem do mercado. Depois às vezes são tiros ao lado, outras vezes acertam e isso tem sido uma constante desde há 10 anos para cá que temos flops, temos jogadores que brilham, pá, e acho que isso nesse sentido não tem mudado de todo. Mais alguma coisa que vocês acham que tenha mudado ou que devia ter mudado, que devia ter evoluído? Pá, o futebol é uma coisa, e os treinadores acho que é uma coisa que é iminente de falar, porque o futebol evoluiu e a nível tático o jogo está muito mais evoluído. E a Liga Portuguesa e os treinadores portugueses são o melhor exemplo disso. Portanto, acho que nesse sentido, aí sim é onde eu diria que houve uma maior evolução, mas isso foi em todo o mundo. Agora, Apesar de que se olhares para os treinadores portugueses há 10 anos, acho que estávamos mais bem posicionados. Não estou aqui a desmerecer os treinadores portugueses, somos uns dos melhores do mundo, mas acho que há 10 anos estavam mais bem posicionados. quem é que tinhas na altura? Na altura, Vilas Boas, Há na 10 anos época? tinhas o melhor treinador do mundo e hoje em dia não tens. Calma, isso depois é um bocadinho subjetivo, mas tinhas o Mourinho numa das melhores posições do mundo em termos de cargos no Real Madrid. Sim. O que é que tínhamos mais? Tinhas o Vilas Boas ali mesmo a arrebentar a casca. Pá, e depois, lá está. Depois tiveste o Leonardo Jardim, tinhas vários Jorge aparecidos. Jesus. Tinhas um Paulo Sousa num momento muito bom, que não é o que acontece hoje em dia. Tinhas o Jorge Jesus, pronto, a nível nacional. Não é que não tenhas hoje em dia, eu acho que hoje em dia tens treinadores melhores, mas com mais dificuldade de... Pronto, porque tens melhores noutros sítios também. Ou seja, tu hoje em dia tu não consegues ter... acho que neste momento não consegues ter um treinador português no Real Madrid. Acho que não está na mira do Real Madrid nenhum treinador português. Quem é o melhor treinador da atualidade? O melhor treinador português da atualidade? Pois, lá está, é difícil dizer. Tinhas É o difícil Mourinho dizer. completamente disparado na altura. Pois é isso, tinhas o Mourinho disparado, mas eu acho que depois tinhas ali 4 ou 5 num nível muito bom que neste momento tu não tens. Sim, havia aqueles gajos como Luís Castros Que estavam muito bem posicionados, ou seja, tu tinhas um Paulo Sousa muito bem posicionado, tu tinhas um Leonardo Jardim muito bem posicionado,
conseguiste ter a dada altura, um pouco mais recente do que há 10 anos, éramos a nacionalidade mais representada na Premier League. Neste momento, não sei se tens algum treinador português na Premier. Tens o Marco Silva, Diz o Marco Silva, exato. tens um, Na altura era que tinhas o Carvalhal, tinhas o Há Carvalhal. 10 anos, Pá, há 10 anos, não sei se não, tinhas não, algum. isto está há 10 anos, isto não é uma data, nós não estamos a falar de 2013, estamos a falar do que aconteceu para trás. exato. Pá, eu lembro disto, agora quais eram os treinadores também. Acho que não eu foi lembro tão do Espírito antigo, sim. Santo, ele- Depois tinhas o Espírito Santo, mas isso já foi para aí há 6, 7 anos. Sim, tinhas mais recente, Mourinho. é isso que eu estava a dizer, isso foi mais recente. Tinhas o Mourinho, exato, tinhas o Mourinho. Mas sim, eu acho que a nível de treinadores não vou dizer que estamos piores, eu acho que simplesmente é mais difícil, o mercado está mais forte, eu acho que na Alemanha subiram muito também. Pá, e isso também é como os jogadores, é um bocadinho por gerações, vão aparecendo, vão tendo sorte para os clubes onde vão tendo sorte também, pá, abre aquela vaga e tu aproveitas, por isso isto é sempre muito relativo. Por exemplo, o Bruno Lage se calhar não está a ser aquilo que esperavam quando saiu do Benfica, ou se calhar está, não sei, mas estás a perceber? Ou o André Vilas Boas era um grande nome, mas nunca chegou ao patamar, por exemplo, que o Mourinho estava e que se calhar se esperava. Por isso eu acho que isso é sempre relativo. Agora, estavas a dizer, se nós achávamos que alguma coisa devia ter melhorado e não melhorou, eu acho que o principal, e eu acho que é a única coisa que não se vê nem a melhorar, nem a, ou seja, continuar, é a arbitragem. Eu acho que há 10 anos a arbitragem em Portugal era melhor. Achas que era melhor? Eu acho que sempre tu tinhas um árbitro. A arbitragem nacional, pois estás a falar de se calhar de um. Tu tinhas um árbitro de nível mundial e neste momento acontece um mundial, tu não tens um único árbitro. Tu não tens um único árbitro que possa ser pensado numa final da Champions. E isso pode parecer pouco, porque é como o Mourinho, é um caso fora da caixa, mas às vezes são esses casos que depois conseguem levar o grupo. Se não houvesse o Mourinho, nós não tínhamos os treinadores que temos hoje, tenho a certeza disso. O Mourinho abriu portas para muita gente. E isso na arbitragem podia ter acontecido e eu acho que não aconteceu. Pá, eu nisso da arbitragem tenho muito, não sei, porque eu acho que estamos numa época em que está de facto a haver muitas coisas, estamos muito mal a nível de expulsões e de gestão de jogo. Eu acho que de facto, não sei se este é o melhor exemplo, mas tenho a certeza que somos melhores do que éramos há 30 anos, há 20 anos de certeza absoluta, com todos os casos que aconteceram, acho que sim. Há 10 anos eu não sei se estamos a ser um bocadinho enganados por esse exemplo único, porque eu não sei se o nível médio era melhor. Eu acho que é aí que tens de pegar. Eu acho que o nível médio, eu acho que o árbitro português não é como o Pedro Poça diz que é o melhor do mundo, não é de todo, nem perto disso, mas acho que é bom. Eu acho que as condições portuguesas à volta, culturais, não sem sei dúvida, sem dúvida. Agora eu acho que depois há aqui um problema, nós estamos a passar numa fase de transição a nível geracional dos árbitros e os árbitros mais batidos, digamos assim, estão a sair, como saiu o Capela, saíram vários agora aqui de seguida, e por exemplo o Soares Dias já não vai para novo, e estamos a dar, ou seja, isto é o ciclo, não é? Isto vai subindo e descendo, e agora estão os mais novos a pegar, como agora não me veio o nome, o árbitro que arbitrou agora o clássico, como é que ele se chama? O João Pinheiro? Veríssimo. João Pinheiro, neste momento se calhar é a cara dos árbitros portugueses. Sim, e teve na Liga dos Campeões, portanto, pronto, Sim. continuamos a ter árbitros nesse nível. Não tens, se calhar, um a apitar a final da Liga dos Campeões ou a final do Euro. Se calhar, o melhor árbitro de há 10 anos era melhor do que o melhor árbitro de agora. Agora, não sei se o nível médio de arbitragem em Portugal há 10 anos era melhor do que é agora. Não sei. Mas acho que não. A minha resposta seria não. Acho que estamos cada vez melhores. Porque imagina, há 10 anos tu O que não quer dizer que tinhas estamos bem. um Pedro Proença, um Capela, tinhas árbitros jovens como o Marco Soares Gomes. Dias. Exato. Não sei, isto Claro, não sei. eu disse isto mais numa, não sei se estamos melhor ou pior. Eu acho é que podíamos ter aproveitado melhor Se calhar. o Pedro Proença enquanto imagem da arbitragem. O que é que precisamos de fazer para continuar esta evolução e para aquilo que não melhorou, melhorar? É a Liga em geral. Aquilo que já falamos, a Liga em geral. Crescer. Sim, acho que mas isso foi o que nós falamos. É subir em bloco e não subir cada um por si. É o Sport, sim. O Sport às equipas mais Pequenas, digamos pequenas. Não sei se... pois há várias medidas. Nos Países Baixos faz com o dinheiro das competições europeias a ser distribuído. Não sei se mesmo igualmente, mas se calhar em vez de unicamente para o clube de ser distribuído por vários clubes. Vai haver agora uma mas alteração sim. importante em Portugal também com os direitos televisivos.
Sim, isso Pronto, começa já por estava aí, na hora de acontecer. mas lá está, eu acho que é subir a imagem da Liga, e quem diz Liga, segunda Liga, Liga 3, por aí abaixo, acho que só dá para fazer primeiras ligas profissionais, portanto Liga 1, Primeira Liga e Segunda Liga, depois a partir daí acho que naturalmente tudo o que nós falámos acho que poderá ser melhor. Não sei se as equipas grandes em si perdem um bocadinho, mas acho que é importante que as equipas mais baixas melhorem, e se isso acontecer Sim, a competição aumenta. É E se a competição aumenta, depois as equipas grandes beneficiam de certeza com isso. Claro que sim, acho que sim. Se a competitividade aumenta, também vais conseguir trazer mais jogadores de qualidade para cá, e isso é E obrigatoriamente. manter também. É isso, é isso. Tu Não perdes deixa- alguns jogadores só mesmo porque a liga é o que é. Porque a nível de clube eles não vão para... Às vezes questionam-se. E houve agora o caso do Grimaldo. Questionam-se como é que o Grimaldo sai do Benfica para ir para o Bayer Leverkusen. Porque não é um passo à frente. Mas isto é uma questão de liga. A nível Será de que não liga é? são 4 passos à frente. Pois, Se calhar não passa à frente, clube, se calhar eu não passo à frente. olha que não sei se não foi um passo à frente. Imagina, olhando para a liga em que ele está, para o clube em que ele está, se calhar para um clube, imagina, se fosse para o Leverkusen Para o do ano projeto em que passado, está. do início da época passada, É isso, para o projeto talvez em não que fosse está. um passo à frente. Olhando para onde ele está agora, o contexto onde ele está agora, não sei. Não é uma equipa que se calhar vai ganhar muitos títulos, como a Benfica vai, mas acho Eu que acho que isso é um bocadinho, eu acho que isso é um bocadinho de desão de mim. não sei. Também podes ter razão. Isso é igual a dizer que sair do Barcelona para o Benfica em janeiro do ano passado era um passo à frente. Pá, não era. Não Pá, eu era percebo porque... Eu acho Eu que percebo o que estás a eu dizer, acho- mas acho que o projeto já parece realmente já ter dado frutos no ano passado e tem tudo para o fazer este ano novamente. E um Grimaldo que Sim, estava mas no imagina, topo nós estamos da a Liga olhar para a Portuguesa. situação em que o Leverkusen está neste momento e a situação que o Benfica está neste momento. O Benfica, ano passado, foi aos quartos da Champions. Não, mas eu estou a comparar Leverkusen- o Benfica com o Benfica do ano passado. Eu estou a dizer é que, imagina, ele vai para uma equipa que vai lutar, não sei se até ao fim com o Bayern, mas eu acho que tem condições de... É isso, porque ele já atingiu todo o potencial máximo que há na Liga Portuguesa, que é o topo da Liga Portuguesa. Era aí que Não, ele sim, estava. a questão é Portanto, essa. A questão é essa. automaticamente ele passa para cima ou ir para uma liga mais competitiva e estar a lutar pelo título também, porque eu acredito que isso seja possível este ano. mais Pois, mas a visível, minha se questão calhar. é possível lutar pela Bundesliga ano após ano? Ou é este ano? É que eu acho que estamos a falar deste ano. Pá, eu acho que Mas é repara, possível mas assim, lutar mas ele não vai pela ficar, ele pode não ficar Bundesliga. lá ele pode não lá ficar para sempre. Se assim que o Bayer Leverkusen descer de nível, será porque Sim. alguém saiu. E a saída de uma era tipo, implica também que os melhores jogadores saiam, provavelmente. Uhum. Não sei. Três coisas. Desviámos um bocadinho da conversa principal. Tem mais alguma coisa a dizer em relação a isto? Senão eu ia fechar com três coisas que mais evoluíram nestes últimos anos. E eu dava já a primeira. O Cabral já deu uma, que era... o Leite, aliás, já deu uma, que era o caso da formação. E eu dou a segunda, que diria que é a seleção nacional. Portanto, os jogadores em geral, e se pegas na formação, pegas em tudo, os jogadores em Sim. geral. O jogador português, acho que está melhor. Nível médio é superior, neste momento. Pronto, uma terceira. Encontramos aqui uma terceira para fecharmos isto com três. Pá, eu acho que e aquilo que eu disse mantenho, ou seja, eu acho que o nível do treinador português de top desceu um bocadinho, mas eu acho que o nível do treinador português na Liga Portuguesa em clubes pequenos, eu acho que subiu. Eu acho que conseguiste eliminar um bocadinho, alguns clubes eliminaram um bocadinho aqueles treinadores do carrossel que minaram os últimos 10 anos do futebol português. E esses clubes, conseguindo sair um bocadinho desse carrossel, conseguiram trazer nomes, e assim é que surge o Ruben Amorim, assim é que surge o Luís Freire, assim é que vão surgindo o Pepa, esses treinadores que fazem grandes anos vão surgindo assim, porque tu sais do carrossel, deixas de ir buscar o José Mota da vida para ir buscar treinadores jovens com ideias novas. O José Mota muito bem no Farense. Falámos tão mal dele do passado e eu acho que ele não é assim tão mal como nós falámos dele. Não, o homem não é mau. Sim, não é lá. só uma questão de qualidade, é mesmo uma questão de ideias novas às vezes. É preciso... Acho que é mais com o clube coisas do que os frescas. treinadores. Eu acho que os próprios treinadores, imagina, também acabam de fazer mais trabalhos porque não têm o tempo suficiente para fazerem um bom trabalho, não é? Portanto, era sempre um bocadinho destinado ao falhanço. Mas... Sim, eu acho que há 10 anos estávamos muito mais próximos naquilo que era a instabilidade, por exemplo, do Brasil, a nível que os treinadores saíam todos depois dos jogos. E neste momento acho que há muito mais estabilidade. Acho que o próprio treinador brasileiro, não sei, não quero falar assim, mas se calhar não tem trabalhos tão bons como podia ter porque não tem o tempo que se calhar merecia. E o Petit, eu acho que é Petit, que não é brasileiro, é português, mas acho que é a prova disso.
Petit era chamado treinador de carrossel, andava a circular ali, mas o Petit estava naquele trabalho para ajudar a equipa a sair do curto problema em prazo. que estava. Deram tempo ao Petit e o Petit está a fazer dos melhores trabalhos que eu vi nos últimos anos numa equipa média. no Sim, Boa e Vista. até podes pegar no exemplo no Brasil, que é o exemplo do Luís Castro ou do Vítor Pereira, que nos primeiras épocas que fizeram lá não foi terrível, mas não foi. Ou seja, foram questionados a sua continuidade. E se calhar se fosse um treinador brasileiro ou fosse noutro clube, tinham mandado embora e se calhar o Botafogo não teria na situação que está este ano. Por isso é preciso dar tempo também. Mas mesmo assim, eu acho que é importante dar oportunidades a quem às vezes não as tem. Bruno, acho que vale a pena, porque nós falámos muito, entretanto, reforça aí as três. As três, portanto, a formação, Uhum. a aposta na formação e as equipas portuguesas começam a ter mais ajudas da formação, que isso claramente é bom, é positivo. A seleção nacional, claramente, temos O jogador português. é isso, o jogador Sim, português em geral e a seleção nacional, acho que é a melhor seleção que temos sempre. Deve ser a nível médio, é muito bom. Tem mesmo jogadores que É preciso ganhar títulos. Sim, isso agora vamos ver se com o Roberto Martínez essas coisas vêm. E por fim, então, o treinador, o nível médio do treinador português, principalmente cá dentro, na própria Liga Portuguesa, que já começamos então a ter treinadores bastante capazes. E quem sabe se um dia voltamos a ter um Mourinho e voltamos a ter assim aqueles treinadores todos espalhados que temos sempre, mas com mais qualidade. É isso, acho Olha, que é isso. Olha, muito forte. Começámos ali, apresentámos coisas, acabámos com uma conclusãozinha. Não demos as três vantagens, mas também é porque nós somos um podcast sobre Otimismo, não é? É isso, otimismo. vamos olhar para aquilo que é bom. Acho que é isso. Olha, Deixa-me só dizer, acho que ninguém quer dizer mais nada, não é? Não, acho que não. Acho que Só fechámos para bem. dizer que Fica lá com a última palavra, fica. no último. Não, é para dar o aviso Estou a que brincar, no último. Eu pensava que tu ias dizer, mas como não estavas a pegar, que em princípio a partir de agora irão sair episódios de futebol todas as semanas e quando saírem episódios de NBA sairão Sim, ok, sim. todas as sextas, sim, como tem saído. Uhum. E quando saírem episódios da NBA, que normalmente saem de 15 em 15 dias, ou quando nós achamos que é necessário, porque é uma liga mais, pronto, ao longo da época regular não acontece tanta coisa, sairão como episódio extra. Pelo menos é esta a nossa intenção, sairão como Sim, se episódio mudarmos, extra. entretanto, Sim, dizemos. nós Mas a vamos ideia dizendo, principal mas é essa. em princípio é manter o episódio de futebol para não haver, pronto, quebras naquilo que é os episódios de futebol e os episódios da NBA entrarem em princípio à terça-feira, mas isso ainda também vai ser confirmado. Por isso, em princípio, os episódios de futebol a partir de agora serão pronto, não vão ter Sim, para quem quebras, só ouve digamos assim. futebol, para quem só ouve futebol, portanto, Vai é ter aquele igual. seguimento Não direitinho. interessa o que estamos a dizer. Se calhar vai ter mais episódios. Sim, ou seja, não vai acontecer Nós chegarem aqui como foi a preocupamos-nos semana contigo. passada. Como foi a semana passada, chegam aqui à espera do episódio de futebol e tem episódio da NBA. E isso para quem não gosta de NBA e só gosta de futebol é chato. E a maioria do nosso público é mais virado para o futebol. Depois a ideia da NBA é mais para o público que gosta dos dois. Pediram-nos isto e nós damos o que o povo quer. Exato. Somos uma democracia. É isso. Bruno, agora dá beijinhos. Beijinhos.